Hoje eu queria dar continuidade ainda nas duas últimas terças-feiras. Quem estava aqui nas últimas duas terças? Então eu quero dar um pouco de continuidade e falar um pouco sobre fé. Uma fé que move montanhas. Assim, eu preciso um pouco mais de fé. Vira para esse irmão do seu lado e fala assim: fé comigo mesmo, eu preciso um pouco mais de fé. Mas nós vamos ter que entender ainda um pouco sobre essa fé. E eu queria que você abrisse em Hebreus 11, verso número 6. Pastor, eu tenho filho. Eu quando venho para o culto, o que eu faço com ele? Você pode deixar no Ministério Infantil. A gente tem uma salinha aqui só para criança. Em nome. A gente só não aceita aqui bebês nessa salinha porque a gente não tem professores para isso ainda. E não temos uma estrutura, uma sala só. Bebê que eu digo é a criança que não anda. Andou, irmão, pode deixar lá. Fique tranquilo. No primeiro dia ele não fica, no segundo dia ele não fica. Você tem um pouquinho de paciência, criança. Você fica um pouquinho com ele, depois sai, ele vai sair junto, fica mais um pouquinho. Daqui a pouco ele vai fazer amiguinho. E quando você vai ver, ele vai sozinho e você vai ficar. Então, em nome de Jesus. Amém? Hebreus 11, verso 6 é um texto muito famoso. De fato, sem fé... Vai, me ajuda. Sem fé é impossível... Fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala até você entender. Fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ó Deus, ficamos desse jeito por hoje. Que o Senhor possa ministrar de maneira sobrenatural, Deus, sobre os nossos corações, que nós queremos te conhecer mais, te ver melhor. Que o Senhor possa desalojar tudo aquilo que está alojado em nós, que não seja fé. Que nós possamos entender de fato, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala assim, existe uma maneira de agradar a Deus. E essa maneira chama-se? Então eu posso afirmar que a sua fé atrai a atenção de Deus. As suas obras não atraem a atenção de Deus. A sua vontade não atrai a atenção de Deus. O seu querer não atrai a atenção de Deus. Mas a sua fé atrai a atenção de Deus. Porque sem fé... Fala. Então se você quer atrair a atenção de Deus, não é fazendo mais nada e nem menos nada. É tendo mais... O problema é que o diabo, ele quer que você desfoque da fé. Presta atenção em mim para você entender. Fala assim, o cão, ele quer que eu desfoque da... Como é que eu desfoco na fé? Focando nos meus sentidos. Eu preguei isso as duas últimas semanas. Como é que eu desfoco de fé? Focando nos meus sentimentos. Ai, eu não tô com vontade de fazer aquilo. Ai, eu tô isso. Ai, eu tô sentindo. Passei pelo pastor, o pastor não falou comigo. Ai, sentimentos. E Deus me deu uma visão. Você tem um sonho de Deus, uma visão de Deus? Pregou muito sobre isso as últimas semanas. Você tem? Diga amém. Se você tem um sonho, fala assim, eu tenho. Mas o que o diabo vai fazer você pensar? Você tá vendo. Sim ou não? Não. Tá no imaginário. É real? Se não é real, é uma mentira. Mas a palavra vai dizer que o mundo natural foi feito por aquilo que é espiritual. Que as coisas visíveis foram feitas pelas invisíveis. Que aquilo que é visto foi feito por aquilo que não se vê. Então, desde o momento que você tem uma visão, desde o momento que Deus te mostre algo, aquilo para você não é real, mas para Deus está feito. O problema é que o diabo vai chamar a sua atenção para que você, como não vê na terra, venha desacreditar naquilo que Deus te mostrou. Porque sem fé, se você vê e não crê, você tem fé ou não? Logo você não está agradando a Deus, logo você está desagradando a Deus. Começou a dar ruim, né? Porque se você vê aquilo que Deus te mostra, e você começa a ter fé, você agrada a Deus. E se você começa a não enxergar
e não acreditar naquilo que Deus te mostrou, você começa a desagradar a Deus. O problema é que se você for levado pelo cão a viver por sentimentos, você será derrotado. Você quer ir embora? Porque eu estou na introdução. Porque o que é fé? Vai no versículo 1 de Hebreus 11. Quem está em cima? É a Bia hoje? Meu Deus. Tô brincando. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Meu irmão, isso aqui é para deixar o diabo louco. O que? Lembra? Sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa aqui, Bia. Mas a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Meu irmão, deu ruim. Logo, para agradar a Deus, eu vou ter que acreditar naquilo que eu espero e acreditar naquilo que não vejo. Logo, quando Deus te deu uma visão, Deus te deu uma missão, Deus te deu algo na sua cabeça, Deus te colocou um sonho, te colocou uma empresa, o que Deus está gerando em você é um motivo para que você venha agradá-lo. Eu repito até você entender. É que você acha que é seu. Deus está te dando a possibilidade de agradar a Deus. Porque nós vivemos pelo natural. Logo, a sua fé tem que estar fundamentada. Existe um fundamento de fé. Olha para mim. Se eu começar a orar aqui, que quem tocar nessa caixa de som, você vai ser curado, você crê nisso, sim ou não? Não. Caixa de som cura alguém? Não tem fundamento. É por isso que diz que Cristo é o firme fundamento. Logo, a nossa fé tem que estar em... Preste atenção. Então, eu falo assim, fé é a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Mas já vi. Mas não vejo. Mas espero. Mas não vi. Meu irmão, se você ficar doido, imagina o diabo como deve ficar nesse momento. Mas esses caras estão bebendo. Eles estão cheirando mirra. É só uma piada interna. Então, como é que a fé opera? Davi, olha um gigante. Imagina, Davi, um menino. O gigante, um gigante. Ele pega uma pedra e dá aqui, ó, na funda. Imagine se ele pensasse, e se eu errar? Ele estava morto. Porque se aquele cara conseguisse chegar até ele estava destruído. Não tinha fé para sustentar ele. Não tinha fé. Eu passo por isso às vezes, eu entrego um negócio para uns caras grandes, eu falo assim, gente, fica de longe. Eu só me acalmo quando ele começa a chorar. Que eu falo assim, entrou. A pedra entrou. Por quê? Porque, irmão, mas lembra, o Davi era pequenininho, era um menino. O gigante era... Imagine se ele pensa, eu vou errar. É assim que Deus olha para você, quando Deus te mostra algo, você fala assim, isso não der certo. Respira. Josué começou a correr em volta dos muros, para os muros caírem. Aí Deus dá uma direção, grita. Grita é ótimo, né? Grita que o muro cai. Primeiro, Josué, para repetir isso, tem que ter coragem. Segundo, o povo, para acreditar no Josué, tem que acreditar muito nele. Mas o Josué, ele fala assim, Deus já nos entregou a cidade. Josué entendeu que aquela cidade já estava batida, não naquele momento, mas no passado. É assim que estão os projetos que Deus colocou na sua mão, eles já estão feitos hoje, não ontem. É você que está atrasado. É você que está fora de sintonia. É você que está esperando. Ah, e se? Não existe se, irmão. Ah, pastor, isso foi com Josué, foi com Davi,
Mas você crê em Cristo? Diga amém. Esse tipo de fé opera em você. E nós precisamos de uma igreja que opere nessa fé. Não na fé do meu braço. Eu preguei semana passada. Nós não precisamos buscar novas conexões. O que nós precisamos é de uma maior medida de graça sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é uma maior medida de favor de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, você não tem que trabalhar, não prego sobre isso aqui não, irmão. Todo mundo trabalha aqui, graças a Deus. O que eu estou ministrando é o que precisamos de uma nova medida de graça, de favor. 2 Coríntios 4:13. Olha que fantástico esse texto. Diz assim: quatro, 13. Você abriu, diga amém. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Fala assim: a fé não é uma fórmula. A fé é um espírito. Como está escrito: crie, por isso... fale em voz alta, irmão. Nem no texto você me ajuda. Crie, por isso também nós cremos. E por isso também... A fé é um espírito que contagia. Dá um microfone para alguém cheio de fé e ele vai contagiar todo mundo com fé. Dá um microfone para alguém deprimido e vai ficar todo mundo deprimido. Dá um microfone para alguém com medo, vai ficar todo mundo com medo. Será? A gente está no cinema, é particular, então vai ficar mais fácil. Você vem pro cinema. Aí quando você vem pro cinema, tem um filme de terror. Meu irmão, fica todo mundo... Porque essas coisas contagiam. Alegria contagia. Felicidade contagia, tristeza contagia, melancolismo contagia, tristeza contagia, drama contagia, choro contagia, tudo contagia, mas fé também contagia. 40 dias espiando a terra. 12 espias, Deus nunca mandou enviar espias nenhum, eles foram retardados e entraram. Os espias são enviados. Aí 10 voltam e falam assim, podemos entrar não, tem gigante na terra. Aí 2 voltam e falam assim, vamos entrar, porque os frutos são grandes. Eles entraram sim ou não? Não. Por quê? Porque escutaram a maioria. Perfeito, é isso. A maioria vai contagiar você, querido. Ou você sendo maioria vai contagiar outros. Olha o que diz em Números 14, 24. Olha que fantástico esse texto. Pastor, o senhor acabou de começar a pregar ali uns 5 versículos. Graças a Deus estamos numa igreja, né, irmão? Se você quisesse minha opinião, eu não estava no culto. 14, 24. Olha que legal. Que texto fantástico. Você abriu, diga amém. Você está lendo no texto, fala cara de pau. Aqui. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Caleb tinha um outro. É por isso que está dizendo o texto que a gente acabou de ler. Vou abrir de novo. De 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, eu só vou perguntar isso hoje para você, prometo. Qual tipo de espírito você tem? O cri, por isso falei? Ou não cri, por isso reclamei? Ou não cri, por isso duvidei? Ou não cri, por isso murmurei? Fala assim, 4:13. Tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu cri, por isso é que
Você crê? Diga amém. Então fala. Fala. O que Deus te mostrou. Ai, eu não vou contar as coisas porque o diabo vai ouvir. Sério, irmão? Você crê num diabo desse tamanho, a tal ponto de você contar alguma coisa e ele saber? Sério? Sério mesmo? Você crê num cão tão grande? O nome disso é urso, né, cão? Deve ser, mudou o nome. Você crê num diabo tão grande a tal ponto dele escutar algo que Deus falou pra você, ele poder atormentar a sua vida? Não, irmão, você que vai atormentar ele. Alguém entendeu, graças a Deus. Cremos, por isso falamos. Presta atenção. Gênesis 1, verso 1. No princípio... Quer botar aqui? Eu quero que vocês vejam algo hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? A terra estava sem forma aí. Tá me acompanhando, Bia? Tá me acompanhando? É brincadeira. O Espírito de Deus se movia sobre as águas e havia trevas sobre... Então o que Deus viu? Trevas. Havia trevas, sim ou não? O que Deus viu? Trevas. O que Deus disse? Como está escuro. Ah, não, irmão, você tem que acompanhar meu raciocínio. O que Deus viu? Trevas. O que Deus disse? O seu problema é que você reproduz aquilo que você vê e não reproduz aquilo que Deus quer que você veja. Deus vê trevas e diz: haja. É interessante que o nome de Deus é um tetragrama. Yud, Rei, Vav, Rei. Coloca aí pra mim, por favor, o nome de Deus. Deus. Você recebeu aí? Isso, Deus, é um tetragrama. Yud, Rei, Vav, Rei. E aí eu fui pesquisar a palavra haja. E eu descobri que a palavra haja deriva da palavra Deus. Coloca pra mim. Haja. Rei, Vav, Rei. Quando Deus quis que luz acontecesse, ele falou o nome dele. O seu problema é quando você quer que tenha luz, você fala o nome dos outros, você murmura, você reclama, você usa o nome do diabo em vez de usar o nome de Deus. Quando Deus quis que algo acontecesse, Deus usou a si mesmo. Haja luz e houve luz. Se Deus é a luz, Deus falou o nome dele 4 vezes. Yud, Rei, Vav, Rei. Mas esse é um assunto talvez você não entenda hoje. Deus falou o nome dele 4 vezes. Porque Deus diz: eu sou luz. Então Deus disse: haja luz e houve luz. Haja eu. Luz eu. Houve eu. Luz eu. Por quê? O problema é que você acha que você precisa de mais alguma coisa para as coisas acontecerem. Deus está te mostrando, só precisa dele, você não precisa de mais nada. Para de ficar fazendo conta, não vai chegar no final do mês satisfeito. Para! Ai, as coisas não deram certo. Será que dá pra você parar de programar um pouquinho, só fazer? Ah, e se isso acontecer? E se? E se eu errar a pedra? E se o muro não cair, vão rir de mim? Qual espírito que você tem? De que espírito sois? O espírito que diz: crie, por isso falei, ou não crie, por isso murmurei? Ou não vejo, por isso reclamo? Crer é viver em sintonia com a verdade de Deus. Fé não é olhar para a treva e dizer: como está escuro. Por quê? Tudo que você fala, multiplica. Se você disser que as trevas estão escuras, elas vão ficar mais escuras.
Nas trevas, Deus chama a luz, assim mesmo. Mas na sua vida, você chama os seus sentidos. Isso não vai dar certo. Você é crente ou não? A forma como você vê a vida precisa ser através da fé. Crer e declarar. Você quer ver só? Olha que fantástico. Fala assim, criei, por isso, falei. Fala assim, tudo na Bíblia, no novo pacto, envolve crer e falar. Fala crer e falar. Fala assim, crer e falar. E isso é novo pacto. Isso é nova aliança. Você quer ver só? Romanos 10, verso 9 e 10. Abre essa Bíblia. Hoje você nunca mais é o mesmo. Se com a tua boca confessares que Jesus... Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Fala, cria. Por isso, falei. Você foi salvo através disso. É o mesmo texto. Não muda em nada. Você creu que Jesus Cristo é o Senhor? Diga amém. Já que você creu, por isso, falou. Por isso que diz, tendo o mesmo Espírito. Vou falar um negócio que é pesado, mas aí você fala que não fui eu que falei. Fala pro seu irmão do lado, vai parecer que a palavra é sua e não minha. Fala assim, vou te ensinar algo hoje. Fala assim, quem está falando sou eu, não é o pastor. Fala assim, a sua dúvida é um insulto à integridade de Deus. Porque Deus não pode mentir. E Deus não pode enganar, mesmo sendo Deus. Deus não pode mentir. Deus não pode enganar. São duas coisas que Deus não pode fazer. A sua dúvida ao que Ele te disse é um insulto à integridade dele. Porque você está dizendo que se Ele disse e não acontece, é porque Ele é um e o pai da mentira é o... Você está colocando Deus na mesma prateleira do diabo. Não, eu estou indo ladeira acima. Você está descendo, é contigo mesmo. Deixa eu beber água. Não fale isso não, eu estou com o microfone na boca. Marcos 11. Você tem que pegar essa pregação de Marcos 11, na pregação da pastora sobre reino, a respeito disso. Mas eu vou para um outro lado. Vocês peguem que vocês vão gostar. Marcos 11, 12. Você abriu, diga amém. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura se acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhes disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram. As figueiras, no inverno, elas perdem as folhas. Antes de dar fruto, figo, se nasce o que eles vão chamar de um figo verde, que é um fruto antes da estação. Então, quando Jesus viu aquilo, viu que não era a época, mas esses frutos já deveriam estar antes. Esses frutos anunciam que daqui a 6, 7 semanas vai ser a estação dos figos. Então, essa árvore, entre outras coisas, ela vai ilustrar a fé do homem. Ela tem folhas, mas não tem fruto. Tem folhas, mas é infrutífera. Ou seja, você pode pregar sobre fé, você pode falar que tem fé, mas se não tiver fruto, não serve de nada. É interessante que logo o texto seguinte, Jesus vai entrar dentro do templo e vai expulsar mercadores do templo, religiosos que tinham folhas, mas não tinham fruto nenhum também. O texto só continua, é o mesmo texto. E se nós
pararmos para olhar sobre a figueira, a primeira menção sobre folha de figueira, ela está em Gênesis 3, verso 7. A Bíblia tem uma característica que ela diz assim: toda vez que você quiser saber a característica ou a exatidão do que uma palavra significa, você tem que voltar à primeira vez que ela foi dita na Bíblia. E aquele significado vai dizer sobre toda a Bíblia, porque o que importa é a primeira vez. Então, a primeira vez que folha de figueira foi mencionada na Bíblia foi em Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, foi no pecado de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e cozeram para si folhas de figueira. As folhas que eles se cobrem eram com folhas dessa árvore. O que representa isso então? A figueira é um tipo de justiça própria, que não precisa do sangue de Jesus para remir os seus pecados. Pequei, vou dar o meu jeito, vou resolver meus problemas. Errei, vou resolver meus problemas. Dei mole, vou resolver. Não, você não pode resolver os seus problemas. Existe um Deus que quer mudar a sua vida, que Ele veio para resolver os seus problemas. O problema é que toda vez que você tenta fazer tudo pela força do seu braço, o que você está se vestindo é de folha de figueira. Respira. Eu vou usar uma frase da minha esposa, eu nem gosto muito dela não, mas vou usar. Como diz a minha esposa, no final vai dar tudo certo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: não tente ajudar Jesus com seus esforços. Quando Ele quis resolver a sua vida, Ele veio e resolveu sozinho, não precisou de você. Mas pastor, eu fui em tal culto. O problema é seu, irmão, onde é que você foi? O que você escutou. Ouviu errado, vive errado. Fé certa, vive certo. Creu certo, vive certo. Creu errado, vive errado. Não, pastor, mas eu estou escutando muito que nós temos que ser isso, nós temos que ser aquilo. Isso é coaching gospel. Para de escutar agora. Se você quer evangelho, irmão, isso não é evangelho. Você não vai ser nada. Ele vai ser tudo na sua vida. O dia que você quiser substituir ele, irmão, você está arrebentado. Você vai fazer igual o Satanás. E pegaria o meu trono e levaria acima do trono de Deus. Para, foge disso. Eu não estou dizendo que você não pode crescer, que você não vai. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou afirmando é: você não pode tomar esse lugar de Deus. Olha o que diz em Gênesis 3, 21, a primeira vez que um animal é morto. Está aqui, Bia. Obrigado. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles o vestiu. Ou seja, Deus matou um animal no jardim. Pastor, que animal Deus matou no jardim? Sei lá, irmão. Não, porque o crente... Então, eu acho que era uma ovelha. Eu acho que era um cordeiro. Eu acho... Irmão, eu não acho nada. Eu acho que está escrito, porque ele matou um animal porque tinha pele. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Leide, eu vou ter que expor. A Leide, ela quando se converteu, há mais de 10 anos atrás, a gente já cuidava dela nessa época. E ela falava assim: eu gosto mais do Velho Testamento e tal. Eu falei: mas por quê, filha? Aí ela falou assim: porque eu não consigo ver a cruz, Jesus sofreu muito. Então eu gosto de ler de José, eu gosto de ler... Ela errada não estava, mas precisa entender que aquilo foi para a sua vida. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu porque quem devia estar lá era eu. Por quê? Porque o sangue inocente, ele toma o lugar do culpado. Então Jesus, quando derrama o sangue inocente, logo o culpado não precisa morrer mais. Mas olha o que diz no versículo 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Jesus está falando com quem? Irmão, foca aqui na minha mente. Jesus olha para uma árvore e dá essa frase. 11:14, Bia. Presta atenção. Jesus vai para da frente da figueira. Olha que loucura. 11:14, Marcos. Não conseguiu? Abre aqui. Foi? E Jesus falando disse à figueira. Meu irmão, se você pega o seu marido falando com a figueira, tu vai falar que ele está maluco. Nunca mais coma alguém fruto. E os seus discípulos
Irmão, se são meus discípulos, vão falar assim, ele está maluco. Sai daí, sai daí. Você não está batendo bem. Vira para esse irmão e fala assim, Jesus falava com árvore. Jesus falava com demônio. E eles saíam. Jesus falava com ventania. Jesus falava com tempestade. Jesus falava com doença. E você prefere murmurar ou falar com as coisas para acontecerem? Tem uma porta fechada? Manda a porta abrir. Ah, você não entendeu, irmão. Você tem que espiritualizar. Tem alguma coisa que não aconteceu? Você começa a orar para acontecer. Só qual é o seu problema? Você está indo com Deus para reclamar das coisas que não aconteceram. Eu já vou chegar lá. 11h20. Olha como a gente continua. 11h20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz estava... você não pegou. Quando estão passando aqui por alguma situação, problema ou bênção, não importa, que alguma coisa tem que mudar, levanta a mão. 100%, é por isso que você veio hoje. Presta atenção. Fala. O problema é que você não tem coragem para falar. Isso aí, Amanda. Segura a criança. A mamãe deixou você ir pro chão, filho. Foi. Só porque é seu aniversário hoje. Viu só? Viu? As crianças obedecem pastor, os adultos nem sempre. Presta atenção. Presta atenção. O que ele viu seco? Esse é o seu problema. Você está olhando para a folha. Você não entendeu. Ainda que você não esteja vendo em cima funcionando, a raiz já secou. O problema é que você está olhando para cima quando deveria olhar para baixo. Porque se a raiz está seca, já tudo está seco. Sabe aquele problema? Começa a declarar contra ele, manda ele embora. Profetiza contra ele. Porque ainda que as coisas estejam acontecendo, olha para baixo, porque a raiz vai estar seca, já desaparece. Você não pegou. Mas o texto que eu quero me prender é no 21. Diz assim: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Mas a palavra correta, que em português fica estranho, é assim: tenham o mesmo tipo de fé de Deus. Fala assim: é tempo de uma igreja que opere não na sua fé, mas na mesma fé de Deus. E a fé de Deus é: fala e acontece. Haja luz, ser curado e foi curado. Brotem peixe das águas, e os peixes saíram das águas. Nasçam as vacas de dentro da terra. Mano, imagina, nascer vaca dentro da terra. Eu chutava, imagina, estou passando uma vaca dentro da terra. Tá louco, irmão. Imagina. Você tá andando sem uma capivara. Eu vou falar que é demônio, Satanás, sai. É por isso que o Adão estava vivo nessa época, que eu acho que o Adão ia repreender. Falar, sai. Isso aqui no jardim não existe, não. A vaquinha nasceu de 2 em 2, assim, ó. Vaquinha um boi. Tá maluco, irmão. Tá louco. Nasceu grande. Pra você que pergunta que nasceu primeiro o ovo e a galinha, quando você a galinha, porque a galinha nasceu da terra, antes que você não saiba. Samuel fez a pergunta do dia, ficou chateado. Falei, a galinha, filha. A galinha saiu de dentro da terra. Ele é? Falei, tá o texto aqui. Acho que eu acabei com a piada.
Mas depois ele foi contar, mas aí os amiguinhos dele não entenderam. É porque ele foi reproduzir a piada. Ele falou, pai, eu contei, mas não... Eles não entenderam. Eu falei, E ele falou, é o que eu acho que o pai deles não é pastor, né? Eu falei, não, é que falta a Bíblia nas igrejas, filho. Tem a ver com pastoreado, isso é ensino básico. Fala assim, Deus fala e acontece. No primeiro dia, viu Deus que não era bom, até Deus ver que era bom. Eu vou repetir. Nada era bom até que Deus dissesse que era bom. No segundo dia, e viu Deus que era, porque tudo aquilo que Deus vê, Deus fala. Mas você vê e retém. Esse não é o tipo de fé de Deus. Porque o homem diz, se eu não vejo, não falo. Deus diz, eu vejo e falo. Jesus disse para o leproso, ser limpo. E foi limpo. Jesus disse para a tempestade, acalme-se. E a tempestade se acalma. Jesus disse para os ventos, chega, vai embora. Jesus disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. É interessante que a palavra, quando Deus faz o homem, ele vai soprar o ruá de Deus, né? E o homem foi feito alma. Essa palavra é a palavra chamada alma vivente, chamada nefesh. A palavra nefesh é como se fosse um espírito que fala. É por isso que deixa eu beber. É por isso que a mulher não cala a boca. Meu irmão, sabe aquele que chega em casa com vontade de falar? Quero falar. Eu imagino o Adão no jardim. Assim, Senhor, era tão paz isso aqui. Aí o Adão não conversou com ela, foi conversar com a cobra. Não, tô brincando, isso é mentira. Isso aí. Saiu saindo, foi mais forte que eu. Não quer me dar atenção, não? Não aconteceu nada disso. É por isso que você tem vontade de falar. Aí você foi tão frustrado que você reteve. Pegou? Como é que os bichos obedeciam a Adão? Falava. Adão nomeou bicho a bicho, irmão. Eu já falei isso algumas vezes. Você não consegue olhar para uma girafa e falar assim, cara de elefante? Não, porque você olha assim e fala assim, você não tem cara de Bruno, não, você tem cara de Douglas. Mulher, então, meu irmão, essas meninas têm um negócio na cabeça, é o diabo que deve ter entrado e saído. Mas presta atenção, elas olham e falam assim, você não tem cara de Everton, você tem cara de Ricardo. Quer ver só? O homem não faz isso não, eu não acredito. Mas qual a mulher aqui que já fez isso? Levanta a mão. Olha lá, 100%, olha lá. Você não tem cara de Joana, você tem cara de Maria. E chama de Maria. Maria. Isso é o demônio que deve se apossar e acabar com a vida dela. Olha lá. Hã? A Priscila troca o nome de todo mundo? Se trocar, foi seu marido. Se trocar o meu, eu te mando pra outra igreja, entendeu? Você vai congregar em outra estação. Não, meu pastor João. Não tem nenhum. Fala. Presta atenção. O cachorro late. Sim ou não? A vaca muge. É isso? O homem, então abre a boca e fala. Com Deus. Com as coisas. Vai chegar em casa e falar assim, amor, mandou falar DR hoje. Não. A Leide estava querendo marcar um gabinete hoje com o Fred. O Fred acabou de falar, caiu. Acabou de falar para ela, não quero mais não. Porque eu vim hoje. Presta atenção. Isso é tão importante que olha o que Jesus vai ensinar. Andando ainda nesse mesmo texto, é porque a gente está acostumado a ler a Bíblia em versículos, né? Só que você entender que existe um teor de ideias e elas vão continuando. E de vez em quando muda a narrativa sem problema nenhum. Mas olha o que está escrito ainda na sequência desse texto. Marcos 11, verso 23. Vamos ler o 23. Porque em verdade vos afirmo
que se alguém disser a este, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será como ele. Agora ele está mandando você falar com o... Mas você quer subir no monte para orar. Não entendi. Eu repito. O Moisés subia do monte para orar, mas você desce do monte para falar com o monte. O que é o monte na cultura judaica? Algum problema, alguma coisa que esteja passando, alguma dor que você está passando, alguma situação que você está enfrentando, qualquer obstáculo. Deus está falando, você tem um obstáculo, não fale comigo, fale com a montanha. Eu vou repetir até você captar. Você está passando por um problema, não é para mim que você tem que falar, é para o problema. Eu não te dei autoridade para falar comigo, eu te dei autoridade para falar com o problema. Mas você está achando que a autoridade é comigo. Não, você tem comunhão comigo. Eu derramo autoridade para você falar para o problema. O problema é que você está falando do seu problema para mim, quando deveria falar de mim para o seu problema. Eu não quero comunhão com o seu problema. Não me conte os seus problemas. Conte para os seus problemas quem sou eu. Você não captou ainda. Conte para as suas dúvidas quem sou eu. Conte para as suas crises quem sou eu. Não me conte suas crises. Eu conheço elas. Eu estou dentro de você. Eu vivo elas. Eu capto todas elas. Não é porque eu não quero comunhão com você, mas eu não quero comunhão com você para saber das suas crises. Eu as vivo 24 horas. Ai, Deus não fez nada. É lógico, Deus já fez, pôs autoridade em você. Deus não é o seu problema para você viver se queixando com Ele. Eu repito até você compreender. Deus não é a sua crise para você viver se queixando da sua crise com Ele. Fala assim, cremos, por isso... Fala, creio. Por isso. Isso é tão importante que o diabo reprogramou a linguagem do homem. Você quer ver só? Olha só a linguagem. Quando você está com muita fome, como é que você fala? Eu estou? Não. Morrendo de fome. O diabo reprogramou a sua fala de tal modo que em vez de você falar o tipo de fé de Deus, você programa o tipo de fé do diabo, que é morte. Eu estou morto de cansado, morto de fome, morrendo de saudade. Quer ver a nova? Ih, morri. A sua língua. Deus está falando, crie por isso. Deu ruim. Crie por isso, mas se você falar morte, o que é que você está crendo? Em morte. Ai, esse lugar é o diabo de bonito. Cuidado que você vai encontrar lá. Olha como o cão reprogramou a sua linguagem. Ah, pastor, isso é crendice demais. Isso é bitolação. Não, irmão, nós estamos falando que eu falo as coisas que eu creio. E eu estou começando a falar morte. Morte. Morto de cansado, morto de fome. Ai, hoje o meu trabalho me matou. Você quer ser feliz no seu trabalho mesmo? É por isso que ele fica cada dia mais pesado. Ai, pastor, eu estou com problema no meu casamento. É lógico, vai continuar com problema, falando que seu marido não presta. Eu não estou dizendo que as pessoas não precisam de mudança. Não estou pregando que elas não precisam de ajuda. Eu não estou pregando que elas não têm querer. Nada disso. Mas continua declarando fracasso para você ver para onde você vai. Porque por isso, você só fala aquilo que você crê.
Ai, falei sem pensar. Não, você não é um robô que está programado e fala. Você falou pensando, você falou sentindo. Pastor, olha só, exagerou. Morte e vida é com Deus. Resposta errada. Morte e vida é com você. Não, pastor, não. Morte e vida é com Deus. Não. Morte e vida, Deus deu autoridade sobre você. Pastor, não acredito, não tem problema. Bota aqui em Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Obrigado. A morte e a vida estão no poder da... É por isso que você fala, estou morto de cansada. O que você está fazendo? Se matando. Estou morrendo de amores por você. O que você está fazendo? Acabando com seu relacionamento. Morto com farofa. Isso é ótimo. Estou morto com farofa. Quem é você? Um despacho. Não, perdão. Foi mais forte que eu. Perdão. Foi... Eu tento. Perdão, é que foi... Não me provoca não, Leite, por favor. É que a pastora saiu, senão eu tinha morrido aqui agora. Perdão. Vira pra esse irmão que tá ao seu lado, o pessoal daqui já sabe. Cada um tem um pastor que merece. Não mereceu muita coisa, você veio pra cá. Não, tô brincando, a gente é de Deus. Irmão, você tá programado pra morte, porque o poder da morte e da vida estão na sua... Eu posso trazer um texto semana que vem? Que diz assim, quando Abraão chegou em Canaã, Canaã é um deserto. Depois que Josué vai entrar em Canaã, Canaã manava leite e mel. O texto de Cantares vai dizer assim, que leite e mel estão debaixo da sua língua. É o texto de Cantares 4, verso alguma coisa, depois você procura em casa. Abraão começou a profetizar tanto sobre a terra, que a terra se transformou em leite e mel, porque leite e mel estavam debaixo da liga dele. Quando Josué sai com as uvas, ele fala assim, essa terra mana, abunda, superabunda leite e mel. Olha que fantástico. Irmão, você quer que a sua casa dê certo? Comece a profetizar sobre ela. Para de reclamar, para de murmurar. Pega os seus filhos, abençoa eles. Pega seus filhos, fala bem deles. Pega o seu trabalho e fala bem dele. Pega a sua empresa, fala bem dela. Para de falar, tá difícil, tá complicado. Não, irmão, comece a profetizar do jeito certo. Qual é o jeito certo? Crie, por isso falei. Porque a sua fala é objeto das suas crenças ou das suas crises. Crer e falar é o caminho. Pastor, não é suficiente. Eu não tenho vida em santidade para isso. O diabo não quer que você ande por fé. Deus creu e falou. Não houve no ar nenhuma ação. Deus creu e falou. E não fez mais nada. Pastor, eu não sou puro de... Irmão, eu gosto dessa frase demais. Eu não sou puro de coração para isso. Ai, eu tenho meu coração contaminado. Ainda não consegui mudar, estou sendo transformado. Irmão, não é por performance, é por fé. Olha o que diz em Atos 15, 8. Atos 15. Ainda bem que você chegou agora, amor. O pessoal falou uma besteira aqui. Ainda bem que você chegou agora. Você teve seus ouvidos poupados por esse pessoal aqui, ó. Ninguém aguenta com eles. 15, 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. 9. E não estabeleceu distinção algumas entre nós e eles, purificando-os pela fé. O coração. O seu coração não vai ser purificado por obras. O seu coração só pode ser purificado com a mesma fé que Deus tem. Crie, por isso.
1 João 5,4. Pastor, precisa de tanto texto? Por isso você tinha fé errada, tá lendo pouco. 1 João 5,4. Presta atenção. Ó. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Fala assim, e sou eu. Fala assim, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não as nossas guerras. Ai, o diabo está furioso comigo. Irmão, o diabo não quer nem nada com você. O diabo tem problema quando você começa a manifestar o Cristo dentro de você. O diabo não se importa de você sentar numa igreja evangélica e ficar lá sentado a vida toda. Tem um monte de gente sentada na igreja evangélica que não conhece nem Jesus, irmão. Porque o que está sendo pregado nem Cristo é. Se você falar de Jesus e Cristo, então dá ruim de vez, né? Porque tem problemas. Mas de coach eles conhecem. De cura interior eles conhecem. De demônio eles conhecem. Falar de demônio, então, é uma beleza. Nada contra demônio, tudo contra ele. Expulsamos o demônio aqui, que é uma beleza. Não temos nenhum tipo de amizade com esse delinquente. Ele parece até que está endemoniado, né? Porque ele não muda. Mas presta atenção. A maneira que nós temos de vencer é por fé. E não é por obras. Romanos 10, verso 8. Você abriu, diga amém. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Em tua boca e no teu coração fala, crê. Por isso, falei. Deus não te deu um espírito de medo. Ai, pastor, não estou podendo. Fale, posso todas as coisas no Cristo que me fortalece. O diabo tem receio que você aprenda sobre fé. Só que nós fomos conduzidos a sermos como o irmão do filho pródigo. Ai, eu fiz tanta coisa, ninguém nunca bateu palma para mim. A mulher hemorrágica vira para Jesus e fala assim, se tão somente eu tocar, serei? Qual foi a primeira atitude dela? Não, crer. Ela disse, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela creu, falou e tocou. Creu. Se tão somente eu tocar. É por isso que você tem que reagir à mensagem. Reagir à pregação. Irmãos, tem que te mover de uma tal maneira. Mas o que é mais importante? Crer ou falar? Agora é treta. Os dois são importantes iguais. Eu vou te provar que não são. Olha em Marcos 11, verso 23. O louvor pode vir pra cá. Hoje eu estou adiantado. Posso pregar mais uma meia hora. 40 minutos. 80. Marcos 11, verso 23. Você abriu, diga amém. Onze, 23, você abriu, diga amém. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se o fará, o que diz, assim será com ele. Olha que legal. Se você está com a Bíblia e com a caneta, marca o que eu vou te apresentar. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, sublinha, disser, a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. Marca na sua Bíblia, crer. Que se fará o que se diz, sublinha disso. Assim será com ele. Quantos crer você tem? Quantos crer você tem? 1. Quantos falar você tem? 2.
E você está esperando crer mais para falar mais. Deus está esperando que você fale mais para crer mais. Deus está esperando você falar mais para crer mais. Deus está esperando você botar para fora para continuar acreditando. Deus está esperando você continuar declarando para continuar acreditando. Eu creio no meu coração. Não funciona. 24. Por que não funciona? Ó, 24. Bota aqui, Bia. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberá, e assim será convosco. Se você crê, tem que pedir. Se você crê, tem que falar. Porque o assunto de Deus é sempre crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Tudo que você desejar, fale. Tudo que você crê, fale. Todos os problemas, põe eles para fora falando. Todas as dúvidas, põe para fora falando. Todas as crises, põe para fora falando. Todo o temporal, põe para fora falando. Porque Deus gosta disso. Deus se agrada. Lembra do primeiro versículo? Qual é o primeiro versículo? Vocês lembram? Eu leio de novo. Hebreus 11, 6. Vai, fala alto. Sem fé é interessante. E eu encerro aqui. Apocalipse 1, verso 6. Olha que fantástico esse texto. 1, 6. E nos constituiu reis, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E o amém. E 19 e 16. Olha que fantástico esse texto. Tem no seu manto, na sua coxa, inscrito Rei dos, Senhor dos. O que um rei faz? Quando Jesus falou, eu sou o rei dos... você não entendeu. Eu sou o rei dos... Fala assim, nos constituiu reis e sacerdotes. Jesus está falando, eu sou o rei... você não entendeu. Eu sou o rei... Eu sou o sacerdote dos... Está falando de você, querido. Mas a grande questão hoje... é o que um rei faz. Alguém conhece algum rei? Você não conhece nem Jesus, fica difícil. Não, estou brincando. Presta atenção. Você já viu um rei pegar numa enxada? Você já viu um rei? Porque um rei não faz. Um rei e nos constituiu para que você fale mais, para que você comece a falar, comece a declarar, porque as suas direções serão direções de um, porque Ele diz que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos. Você não era rei, você não foi feito servo, você foi constituído. Eu repito até você entender. Você não foi constituído servo. Você está sendo constituído porque servo ouve, mas rei fala. E o rei tem fala de decreto. Tudo que um rei fala não pode voltar atrás. Tudo que um rei fala. É por isso que não entenderam de Jesus. Você agora, entendendo isso, vai entendendo que Jesus veio como rei. Porque Jesus falava para a lepra, e a lepra saía. Jesus falava para os ventos, e os ventos iam embora. Jesus falava para os demônios iam embora. Jesus falava que a doente consertava a doença. Um dia Jesus estava no Getsêmani. Os discípulos ficam doidos. Jesus fala assim, não. Porque se eu falar... Meu pai manda uma legião de anjos aqui. Eu só preciso, porque eu sou um rei.
Sabe qual é o seu problema? É que você escutou tanta palavra de servo, 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 que você não entendeu que você é um rei que serve. O diabo não quer que você entenda isso. Os pastores não querem que você entenda isso. Porque o dia que você entender isso, você nunca mais vai querer ser manipulado. Você só vai estar em lugares que te plantem palavras de verdade. Porque um rei não admite escutar nada por manipulação. É por isso, e entendo o que eu vou falar aqui para orar. É por isso que o diabo quer te impedir de falar. Ele te impede de chegar a lugares para você falar. Ele te impede de chegar a pessoas para pedir perdão. Ele te impede. Algumas coisas vão acontecendo e dá treta, e dá problema, e dá tribulação, e dá crise. Ele vai te impedindo de falar, porque ele sabe que quando você falar, tudo muda. Tudo muda. É por isso que você fica sufocado. Quem já teve que falar alguma coisa e ficou sufocado? Levanta a mão. Dói. E dá febre. Por quê? Porque é Deus te colocando para você assumir uma posição de rei. Fala. No dia que você começar a falar como Cristo, tudo muda. Creu. Fale. Creu. Declare. Creu. Fale. Creu. Fale. Joga fora as suas crises. Como? Manda elas irem embora. Jogue fora os seus problemas. Como, pastor? Mande eles irem embora. Joga fora os seus medos. Mande eles irem embora. Jogue fora os seus traumas. Mande eles irem embora. Os seus traumas não saem com gabinete, não que nós não possamos fazer, eu quero que você entenda isso, mas Deus colocou autoridade sobre você para resolver os seus problemas, e não sobre outras pessoas. O que nós fazemos como pastores é ajudar, é orar, é aconselhar, e eu não estou pregando para você não procurar, para a gente fazer gabinete, para a gente, nada disso, irmão. Se me chamar, a gente responde. O que eu estou dizendo é que Deus está te colocando autoridade sobre a sua vida. Para de terceirizar os seus problemas. Só porque ninguém me deu oportunidade, ninguém isso, ninguém aquilo. E você acha que alguém me deu oportunidade na vida? Você acha mesmo? Mas eu sempre fui um homem de declaração, irmão. Eu não estou falando para fazer declaração idiota, não, pelo amor de Deus, tem limite. Mas declara o que Deus está te mostrando. Declara o que você está vendo. Se eu vejo, por isso falo. Vejo e falo. Vejo e falo. É por isso que diz que o profeta não pode guardar nada, porque ele vai dar conta daquilo. Por quê? Porque ele viu, creu, por isso. Ué. Mas você tem sido erguido como profeta para profetizar. Só começa pela sua vida, pela sua casa. Pastor, eu tenho um sonho de ter uma empresa. Profetiza. Eu profetizo uma empresa, Senhor. As conexões certas. O meu sonho é ser atleta. Profetiza, irmão. Para de reclamar com Deus e falar: Senhor, por que nada dá certo? Nada dá certo porque a sua oração está trocada. Você deveria estar agradecendo a Deus por aquilo que Ele está te dando, mas ninguém vê. E falando para aquilo que ninguém vê, aquilo que já está acontecendo. Eu repito até você entender, porque parece confuso. Você vai estar agradecendo a Deus e falando: Senhor, obrigado por aquela empresa que ainda não existe no natural, mas no espiritual eu já vejo. Obrigado, Senhor, por esse sonho, porque eu não sou digno dele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque eu sou gago, mas hoje eu sou pregador do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque eu sou analfabeto, mas o Senhor vai me ensinar ali para pregar o Evangelho. Ninguém está vendo, mas já existe. Porque crie, por isso falei. Minha casa está um problema. Para de contar os seus problemas para Deus. Deus é onipresente, onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus não veio morar em você para você contar os seus problemas para Ele. Deus veio morar em você para quando você falar, Deus sair de dentro de você e expulsar os seus problemas.
Para de ter pena de você mesmo. Para. Eu tenho problemas, eu tenho isso. Não, quer alguém mais problemático que eu? Tá doido. Só Deus para ter coragem de me dar o microfone na mão. Só Deus. Deus olhou e falou assim: rapaz, eu vou entregar um negócio para esse menino. Vai ser de Deus. Nem o diabo está investindo nele. Não, tô brincando. Criei, por isso falei, irmão. Deus te mostrou tudo já. Você não tem coragem de falar. Você não tem coragem. Para, fala. Mas eu já criei, então fala 2 vezes. Fala de manhã e fala de tarde. Sabe por quê? Fala assim: crie, por isso falei. Mas a fé vem pelo... Logo quando eu falo, eu aumento a minha crença. E se creio mais, e se falo mais, e se ouço mais, e quanto mais falo, mais creio. E quanto mais creio, mais falo. E quanto mais falo, mais creio. Quanto mais creio, mas as pessoas vão ficar de saco cheio. Se mudem. O problema é Deus. Ou arruma amigos melhores que queiram escutar aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida. Mas hoje nós precisamos desatar. Vira para esse irmão que está ao seu lado. Eu vou até virar. Fala assim: existe algo sobre a sua vida que você precisa começar a falar. Fala assim: existe. Se existe, fala assim: sim. Dá a mão para ele e fique de pé. É por isso que você não pode faltar, irmão. Cada culto é um desenho diferente.